Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? A live de hoje Imagina, é a mais especial, né? Para quem não sabe, Brena para mim Bernardi. também. A primeira Oh, live com você, né, Mar? vou deixar você fazer a apresentação. Você pode falar algumas palavrinhas, eu já te apresento oficialmente enquanto o pessoal vai entrando. Não, queria agradecer só, né, pelo convite. Eu acho que vai ser bem enriquecedor para todo mundo, né? E também tudo que eu disser aqui vale também para os adultos, né? Não só para criança, não só para adolescente. Então, vai ser bem legal. Ah, B já começa com dicas tops, olha só, porque eu falo muito de criança, então a gente vai aproveitar e já vai chupar essa informação para nós também, como eu tenho feito, né? Quando eu vou aí, É, você sempre me explica e me conta e eu vou aprendendo muito. Brena Bernardi, minha irmã, a minha irmã mais nova, que eu amo demais, assim como todas as outras. também As te duas amo. outras estão aqui, né, para não ter ciumeira de irmã. Que bom que todas Aham. nós, né, a gente se dá super bem. E a Bre é fisioterapeuta. E aí surgiu a ideia dessa live justamente porque a gente conversa bastante. Eu estava falando sobre postura, postura de alguns estudantes que eu atendo, e a Bre começou a me alertar, falou: "Nossa, mas não, isso é perigoso, sabe? Assim, nem sempre a gente se dá conta do quanto uma postura errada, só se jogar na cadeira e repetir isso todo dia, faz mal. Aham. E faz mal não só para a postura, né, B? Vou começar já com essa pergunta aí para você. Quais que são os perigos, assim, né, entre aspas, da criança que passa, ainda mais hoje em dia, a gente está numa pandemia, então passar a vida sentada ou na frente de um notebook ali para assistir as videoaulas, ou mesmo indo para a escola, volta do colégio, se joga na cadeira de qualquer jeito para fazer tarefa de casa, depois vai para o videogame, se interna ali no celular, aqui o pescoço, né? Quais são os Aham. perigos disso tudo? Fala para nós, da má postura. Bom, existem vários fatores, né? Alguns perigos que estão relacionados com a postura, né? E com isso vai gerar uma série de problemas musculoesqueléticos também, né? Associados. Então, com assim, passar do tempo com a mesma postura sempre, né? Fazendo aquela repetição de movimento, então sempre se você sentar numa postura errada, sempre, principalmente criança e adolescente, que está naquela fase de maturação óssea, né? Então, pode desencadear algumas curvaturas acentuadas da coluna vertebral, certo? Então, por exemplo, nós temos as curvaturas fisiológicas, né, as curvaturas naturais da coluna vertebral, né, que são as cifoses e as lordoses, né? Então, a gente tem a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e cifose sacrococcígea, né, que são as normais. Todo mundo tem isso. O problema de má postura é que pode essas curvaturas ou retificarem, né, ficar sem essa concavidade ou convexidade normais, certo? Ou elas podem aumentar muito, né? Ficarem muito acentuadas. Então, gerando daí problemas, né, conhecidos como a hipercifose, hiperlordose ou a escoliose, tá? E assim, eu vou falar brevemente um pouquinho também sobre cada uma, né? Porque para as pessoas saberem um pouquinho de cada, né? Até para os E pais para aí não ficar identificarem. grego para nós. É, assim, você É, falou, eu até anotei, falei cifose, lordose, socorro, explica para nós leigos aqui. então, também para os pais já identificando um pouco a postura dos filhos, né? Então, até tem algumas dicas, assim, alguns testes que eles podem até observar na criança para ver se ele já está com alguma curvatura já mais, algum desvio postural mais acentuado, né? Então, a hipercifose, ela pode ser postural ou estrutural, né? A postural é a mais comum, né? Que dá na maioria dos adolescentes, ela vai ser mais flexível também. É muito da postura que essa pessoa vai desencadear nela, né? Então, os ombros anteriorizados, as escápulas mais abduzidas, tá? Cabeça anteriorizada, né? Então, assim,
é muito de olho, a pessoa já vê aquela curvatura bem acentuada, né, bem convexa ali na parte torácica, né, nessa regiãozinha mais abaixo do pescoço, tá? E nós temos a hipercifose, né, que é a cifose estrutural, que daí já é um pouco mais grave, assim, né? Ela já, a criança já nasceu assim, tá? Então, ela também é chamada de cifose de Sherman, né? Ou doença de Sherman. Também ela é mais rígida, mais pontuda, né? Então, aí também tem que ver se a criança já nasceu assim ou se é realmente uma cifose postural, tá? E aí vai gerar uma série de desequilíbrios ali músculo-esquelético, né? Da cadeia anterior do tronco, né? Cadeia posterior também da cintura escapular, desequilíbrio de extensão, né? Do corpo. Então, para os pais também já irem vendo se o filho tem essa cifose postural ou não, né? E a escoliose, ela também, né, ela pode ser congênita, a pessoa, né, já nasceu com essa curvatura na coluna, né? Geralmente ela é em S, tá? Porque a outra curvatura, ela se formou para compensar a já estruturada ali, né? Então, o corpo ele vai fazendo essas compensações e geralmente ela vai ficar em S, tá? E é um desvio tridimensional da vértebra sobre o próprio eixo, tá? Então, ela vai rodar, estender e girar, tá? Então, é por isso que é chamado de também esse desvio tridimensional, né? A escoliose. E também vai gerar uma série de desequilíbrios ali, musculoesqueléticas, né? Assimetria de arco costal, diferença dos membros inferiores, né? A cintura pélvica, né? O quadril, um lado vai ficar mais alto, o outro mais baixo, né? Então, as cinturas, né? Escapular e pélvica, elas vão ficar mais em desequilíbrio, né? Por conta da estruturação óssea da coluna, né? E um teste muito usado, né, para ver a escoliose é o teste de Adams, tá? Que nós, fisioterapeutas, a gente vê muito, né? A gente utiliza esse teste para ver a gibosidade, né? A curvatura da coluna ali, para ver que lado que a escoliose, ou, né, ou do lado direito ou do lado esquerdo, né? Destro ou sinistro, que a gente marca onde essa gibosidade ficou mais evidente, né? E também, para as crianças e para os adolescentes, é importante acompanhar daí o grau, né, a maturação óssea nesse período, né, justamente se ele já tem a escoliose, para ver se a curvatura não vai acentuar, né? Então tem que ficar cuidando. Aí um ortopedista, ele pode ver também, acompanhar esse crescimento ósseo pelo sinal de Risser, tá? Ou a classificação de Risser. Ele vai ver através dos níveis das apófises da crista ilíaca, né, esse crescimento ósseo, essa maturação óssea, para ver se tem chance de aumentar essa curvatura ou não, tá? Ainda bem que existem profissionais dessa área, Bê, porque assim, você fala alguns termos às vezes que para mim eles já são dificílimos. Aí eu vou fazer um parênteses aqui, ó. Já contando com você, a Rafaela colocou para nós: meu filho já está com desvio na coluna por má postura. Ou seja, ela já conseguiu identificar isso, ela estava sensível para perceber, que é um ponto super importante, né? Pai, mãe, como você pontuou, precisa estar sempre atento a qualquer desvio comportamental ou postural da criança, do filho. E no caso dela, Sim. ela já identificou. O que que ela faz, então? Qual que é a recomendação para a criança que já tem esse desvio? Já tem um desvio, ela falou qual desvio? Escoliose ou hipercifose? Não falou, mas se você conseguir responder até no geral, de repente, esse é o caso já de procurar um fisioterapeuta, de fazer um acompanhamento profissional, Sim, dá para fazer alguma coisa em isso casa, sim. tá? Isso sempre. O ideal é procurar um fisioterapeuta, sim, porque daí ele vai trabalhar e vai ver certinho, né, o caso desse paciente,
né, do filho dela, vai ver qual cadeia muscular está em desequilíbrio e vai trabalhar melhor bem, né, localizado ali nessa questão desse desvio postural, né? Mas, Uhum. assim, mobilidade de cinturas, escapular e pélvica, tá? Deixar os músculos, né, da cadeia do tronco anterior e posterior em sinergia, né? Uhum. Então, aí teria que ver bem o caso certinho, se é mais cifótico ou não, tá? Que daí tem que abrir mais a cadeia anterior, certo? Mas, assim, trabalhando sempre mobilidade de coluna, né? E para evitar E chegar a se ela, isso, já que pode ele falar, tem esse desculpa. desvio, ela pode também ficar um pouco mais de olho para ver como que ele está, né? Não sei, nas aulas online, como que ele está o posto de o ambiente do quarto dele, né? Se o computador está muito alto, está muito baixo, enfim. A angulação da cadeira, né? Só para tentar deixar um pouco menos assim, com tanto desvios, né? Esse é o ponto que eu quero chegar aí com você, ó, que você já tocou. O que fazer em casa? Quais são as dicas aí para as famílias, para as mães, para preparar esse ambiente de estudo? Eu falo muito sobre um ambiente até agradável, né? Que Aham. ajude no foco, na concentração, mas profissionalmente falando, até pelo lado da fisioterapia. Qual que é o ideal de cadeira, de mesa? A gente até recebeu uma pergunta sobre isso nos stories, né? É uma mãe Sim, questionando se aquelas mesas que vão acompanhando o crescimento da criança são adequadas ou não? O que, que você fala para nós sobre isso tudo? então, eu achei legal essa pergunta, porque e realmente tem que acompanhar o movimento, o crescimento da criança, né? Então, assim, assim, até é mais custo-benefício, né? Se você tem uma mesa que é regulável, uma cadeira que é regulável, né? Então, você não precisa comprar uma nova cadeira, uma nova mesa, né? Você já tem um ajuste nela, né? Em si própria ali. Então, o custo-benefício também ajuda, né? Uhum, E porque justamente você tem que acompanhar o crescimento da criança, do adolescente, né? Então você não pode deixar uma mesa muito baixa, tá? Ou uma mesa muito alta. Então essa angulação, né, tem que sempre aí tentar deixar o antebraço sempre a 90 graus, tá? Tipo um L, tá bom? Mãos assim, bem próximo do teclado, mouse bem próximo do teclado, o olho na visão, na altura do monitor, né? A coluna encostada, tá? Na cadeira, nunca para anteriorizada, né? O, o tampo da cadeira também, sempre os dois bem acolchoados também para não machucar, tá? Que mais? Os ombros e os quadris alinhados na mesma linha, certo? Não um mais para frente, um mais para trás. Tentar deixar sempre essa linha reta entre ombro e quadril, tá? Que é a coluna reta. E a altura do assento também, né? Regular, ver se você consegue encostar os pés no chão, se não, tentar colocar algum adaptador ali, o que tiver em casa também, não precisa comprar, né? Se conseguir, tudo bem, mas senão às vezes até uma caixa de sapatos, não sei. O que for melhor ali para, né, o que a pessoa achar melhor, só para o pé também não ficar suspenso, né? Então, essas são as dicas, assim, né? vejo bastante pezinho das crianças soltos, né? Engraçado como a gente está É, acostumado a viver aí na sociedade que a criança acaba sempre ficando à margem. Ou eu vou em casa que a criança acabou crescendo e ainda usa uma mesinha bem baixa, uma cadeira bem baixa que os pais compraram quando ela era menorzinha, e ela ainda é, aproveita para fazer tarefa de casa, mas já está muito grande para isso. Ou essa criança vai para a mesa da sala e a mesa da sala foi projetada para é muito adultos, grande, né? é um Aham. cadeirão. Aí eu coloco a almofada. Você indica, B? Pode colocar a almofada atrás e assim no Pode. centro para ficar Aham. mais. Daí, se Pode? der certinho, né? Se der a mesma altura ali para ela, beleza, tranquilo, não tem problema. Mas eu não sabia do pé. Bem legal saber do pé. Então o ideal é não Aham. ficar com o É pezinho que para solto, é? criança é mais difícil, né? É que daí o ideal seria realmente um espacinho dela certo, com a mesa certa, com a cadeira certa, né? Aí Uhum. não pode colocar muitos, né? Uma
pilhazinha assim de alguma coisa, né, para apoiar o pezinho, vai ser o ideal, mas às vezes não tem como, né? Mas O ideal interessante você falar, seria porque se a família consegue adquirir, até vale a pena, né? Essa pandemia é interminável para a criança ficar o mais confortável se possível. conseguir melhor, né? Uhum, e E cuidando da justamente essas, saúde. essas reguláveis, né? Se achar a mesa regulável, melhor, né? Perfeito. Ó, Gustavo falou, adorei a explicação das curvaturas da coluna feita pela Ai, doutora. Ah, Gustavo, meu conhece? amigo do Seu trabalho, amigo? Ah, que legal. Olha, obrigada. Rê, Emerson, orgulhoso de vocês duas. Beijo para vocês, Rê, Betina, Alice. Obrigada. E olha só, tem uma pergunta aqui, Bê, vê se você consegue responder. A Rafaela, que tem um filho que tem esse desvio postural, falou que pensou em levar ele para fazer RPG. Aí a Kelly colocou: RPG é indicado para má postura? Sim, sim, com certeza. Né? É uma reeducação da postura, né? Global. Então, é super indicado, né? Vai ver também as rotações das vértebras, né? E o RPGista, ele vai fazer essas adaptações, ele vai corrigindo, né? Essas compensações da coluna, né? Compensações musculoesqueléticas, né? Então, Hum. é super recomendado, sim. Então Pode fazer. respondido já para as duas aí. Show. Agora deixa eu voltar nessa questão que você estava falando ali da adaptação do ambiente de estudos para criança. Bom, Uhum. tenso, né? Porque em casa a gente consegue fazer. Aí se a gente for olhar para a maioria dos colégios do Brasil, é uma pena, porque foge completamente de tudo isso que você está falando. E é muito triste a gente pensar nisso, né? Você me fala que o ideal seria cuidar não só com a altura, mas com tudo isso que você colocou, né? O posicionamento, o acolchoado. É tenso, eu sempre bato nessa tecla aqui porque a gente precisa É tudo em conversar massa, muito. né? É tudo igual. Mesma cadeira para todo mundo, mesma mesa para todo mundo, É dos altos, triste. dos baixos. Então, o ideal seria, né, fazer uma escola com fisioterapeutas junto, né, com psicólogos juntos, né, na construção, não só com engenheiro, né, enfim. E aí a gente Nossa, teria um olhar mais perspicaz para isso, né, mais certeiro para tudo, né? Então, B, seria o ideal. perspicaz foi esse teu comentário, adorei. Sabe que na Dinamarca é muito assim, essa equipe multidisciplinar pensa antes. É bem como você colocou, não é só quando o colégio já está em funcionamento, mas é esse antes, esse olhar diferenciado na hora da Uhum. construção, né? Para você cuidar com tudo isso. Mas voltamos à nossa realidade, vamos falar do que a gente consegue mudar e mexer por enquanto. Eu só gosto de bater nessa tecla porque eu sempre pontuo essas situações por aqui, né, com relação à educação. Uhum. Além de todas essas questões posturais, a gente tem um outro agravante hoje em dia, que além da criança passar a vida sentada, acho que isso colabora negativamente para o sedentarismo dela também, né? Também, aham. E aí esse Muito. sedentarismo dela, jogar videogame, se alimentar mal, se curvar aqui para ficar no celular, tudo isso você estava até comentando comigo que afeta não só a questão postural, mas começa a chegar em outros sistemas do organismo da criança e do nosso também, se a gente se colocar nesse lugar, né? Psicológico, né? Psicológico, sistema urinário, se não me engano, você falou de umas coisas assim que eu fiquei de cabelo Aham, o em pé. sistema circulatório, o sistema urinário, né? O funcionamento dos rins, enfim. Então, principalmente as crianças que ficam muito no videogame, né? Elas perdem a noção do tempo. Porque a videoaula, ela tem ali o tempinho dela, né? Sei lá, a duração da aula, ela vai assistir e depois ela vai fazer outra coisa. Agora, no videogame, ela perde a noção, né, de tudo. Fica ali horas e horas e horas na postura errada, e aí esquece de ir no banheiro, o que acontece, né? A bexiga hipoativa, né? Então, assim, várias disfunções renais, disfunções hemodinâmicas, né? Circulatórias do sangue mesmo. Então, assim, complicações também da respiração, caixa torácica, né? Então, desencadeia várias outras disfunções, né? Esse ficar muito tempo sentado, por exemplo, eu conheço mães, e eu sei que elas não fazem isso por mal, é falta de orientação mesmo. A partir do momento que a gente fala, opa, elas se dão conta disso e mudam, né?
que não aceitam muito bem quando o filho, a filha, precisa pausar aquele estudo para ir até o banheiro. E é uma criança que já está apurada, né? E aí, olha os Não, complicadores. tem que deixar. Tem, Sim. até porque Então, nosso tem que organismo, uma coisinha junta da outra, né? E aí começa a sim, afetar uma mas coisa. aham. Claro, não é para deixar o tempo todo, né? Que daí também fica uma questão, a criança ela tem que aprender a segurar e saber a hora de segurar, a hora de soltar, né? Só que assim, se você prende muito, segura muito, aí realmente você vai começar a ter disfunções, certo? Disfunções ali Uhum, no assoalho pélvico, na musculatura pélvica, né? Então é uhum. importante ver com que frequência que ela quer ir no banheiro ou não, tá? Então, ir medindo isso. Entendi. Ah, é legal ficar de olho, ó, mais uma vez, mãe, pai, sempre atento, né? Eu sei que nem sempre é fácil, mas só a gente tendo esse olhar sensível para perceber. Tem muita mãe que me fala, ai, mas o meu filho tá dizendo que quer ir no banheiro só para fugir dos estudos, que eu sei que ele é importante essa Então, pausa. Mas tudo sim, aí bem, tem que assim, olhar isso, se ele está enganando, se é é, verdade. sabe que eu acompanho muito de perto, assim, várias crianças. É engraçado de ver, gente. Criança é muito inteligente, né? A gente subestima algumas Sim, vezes. Mas só que eu, aham. por exemplo, eu não proíbo. Aliás, eu não proíbo nada. Eu acho que tudo conversado é a melhor medida, sempre esse É, equilíbrio. Então, tudo comigo, conversado é a melhor maneira. e aí comigo a criança vai até o banheiro, volta, se ela estava acostumada a fazer aquilo para pause, 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 como ela não ouviu o meu não na primeira vez, perdeu a graça para ela. Então, às vezes, da gente deixar, olha o benefício que está tendo, né? A gente está Aham. evitando uma série de problemas aí de saúde posteriores. Então, já chega o fato da criança que Com se interna no certeza. videogame, acaba esquecendo de ir no banheiro, esquece de comer, É esquece de bom tomar água. isso, o pai e a mãe chamar ele um pouquinho no videogame. Eu sei que talvez ele nem dê bola, né? Não vai querer parar de qualquer maneira, mas assim, tentar chamar, tentar, sabe? Faz alguma coisa, alguma comida que ele goste, só para tentar tirar mesmo ele ali do videogame, não sei. Aí vai ter que chama para ajudar em alguma coisa, assim, urgente, daí ele sai, sabe? Só para não ficar horas e horas na mesma postura ali. Sabe, Bê, chamar até para brincar. Eu tenho conversado muito com os pais Sim, sobre isso. aham, A criança muitas vezes se interna no videogame por falta do que fazer. E se um pai chama para brincar, uma mãe verdade. chama para brincar, inventa qualquer outra coisa, não que sempre vá funcionar, mas é uma grande maneira da gente começar a diminuir esse tempo de tela, colocar regra, colocar limite. Hoje o videogame, o celular em geral, tem sido usado para tapar buraco na vida da criança. E eu sei que está difícil, né? Sim, Pandemia, esse videogame muitas vezes tem virado a babá da própria criança, porque a rede de apoio precisou ficar distante nesse que momento. a atenção dele tá ali, né? O videogame dá atenção para ele. Aí a gente tem um Infelizmente. outro agravante, ó, o joguinho de celular, por exemplo, eu vejo a criança aqui direto. Aí essa Uhum, postura aqui, sim, o pescoço curvado, né? Ah, aliás, uhum, agora lembrei do que você falou para mim também, sobre a questão psicossomática, que a gente consegue ver até na postura da criança coisas sim, emocionais, é isso? uhum. Coisas que ela não fala, né, muitas vezes, mas a postura vai refletir, né? O corpo, isso já te falei, o corpo é um reflexo da mente. Então, tudo que a gente está Uhum. escondendo, as emoções que a gente não mostra, nosso corpo mostra, nosso corpo fala. Então, principalmente adolescentes, né, que tem todas as questões emocionais envolvidas, né, não se achou ainda, enfim, todas as questões psicológicas, ele vai demonstrar muito no corpo, né? Então, muitas vezes ele vai se fechar, né? O ombro vai anteriorizar, a cabeça para frente, tá? Então, ele vai se fechando, né? Isso, ele vai se curvando. Então, ele está escondendo alguma coisa. Aí, os pais também têm que tentar analisar um pouco mais isso, perguntar aos pouquinhos, né, se está acontecendo alguma coisa ou não, enfim, e tentar ficar mais junto também, né, do filho, da criança, para não sobrecarregar, né, a emoção dele, assim, né, tanto no corpo, porque daí isso vai desencadear também os desvios, né, que eu já comentei, e outros desequilíbrios, né, se ficar nessa decorrência, assim, sempre, né. Nossa, dica valiosíssima essa, até porque normalmente a criança não consegue verbalizar justamente o que está sentindo. Então, se a gente consegue Tem perceber vergonha, às isso, vezes, né, também de falar,
Mas se a gente consegue perceber isso até na postura, às vezes, essa questão que já está somatizada, né, já está no corpo, olha que Sim, dica valiosa, a gente perceber se essa criança está mais retraída, se ela está com alguma questão emocional mal resolvida, a gente já pode até deduzir alguma coisa nesse sentido também. Então, com certeza. mais É, uma até se vez, nunca foi assim, aí do nada começou a ficar assim, né? Do nada começou né, o corpo demonstrar, então daí já é um outro olhar, realmente tem que investigar. perfeito. Mais uma vez a importância da gente estar super atento, né? Olhando, percebendo o que se passa com a Uhum, criança. Aí uhum, mães reclamam, e eu entendo, e a gente recebeu uma pergunta dessa nos stories também, sobre a uhum. criança começar a ficar até encurvada assim por conta do peso da mochila. Qual é a mochila indicada? Rodinha, não rodinha? Então, as mochilas, assim, tem que. Eu vi que a Organização Mundial da Saúde, ela fala que não pode ultrapassar o peso da mochila, não pode ultrapassar 10% do peso corporal da criança, tá? Então, isso é a regra. Então, sei lá, se pesa 40 quilos, a mochila não pode ultrapassar 4 quilos, tá? Então, tem que ficar com essa questão, tá? E o ideal, claro, a mochila nas costas, tá? Mochila de alça mesmo, né, que fique abaixo aqui do pescoço, tá? E bem na linha do quadril, tá? Ali da cintura pélvica. Bem também acolchoado, né? As alças com almofada, enfim, para não machucar a criança. E o ideal também seria que todas as escolas tivessem armários, tá? Para a criança deixar o material que não precisa nesse armário e levar só o que precisa para casa, né? Para não sobrecarregar. Seria o ideal, porém, não são todas as escolas que têm, né, armários. E com relação às mochilas de rodinha, tem que ver assim, se a escola não tem muitas escadas, né, não tem muitos desníveis, tá? Se essa criança ou adolescente vai andar muito tempo com essa mala ou não, sabe? Você vai ter que ficar puxando ela o tempo todo, e aí isso já é ruim, tá bom? Agora, se for mais plano, ela vai andar poucas vezes com essa mochila, beleza, ser de rodinha não tem problema, tá? Mas tem que lembrar também que a mochila de rodinha ela já tem mais peso que a mochila de alça, né? Por conta do ferro, enfim, da rodinha em si. Então, ela já pesa mais que a mochila normal, tá? Então, daí também tem que ver realmente se ela não vai ficar o tempo todo carregando esse peso, tá bom? Então, se for para lugares mais planos, tudo bem. Boa observação, concordo com você. Senão tem um monte de escadaria no colégio para criança, o que era ruim ficou pior, né? Né? Por causa da Vai rodinha tá ficar mais puxando pesado. esse peso, não adianta. E ó, colocar as duas alças, também o que tem, né, de criança, adolescente, que é só uma alça É, puxando o ombro aqui para baixo, acontece é bastante. péssimo, né? Péssimo. Daí já começa de novo, né? Os desequilíbrios musculoesqueléticos, né? Os desvios. Então, não é recomendado, né? Sempre coloca as duas alças, tá? Deixa o material que não precisa em casa ou no armário da escola e vai com a mochila certinha, né? Perfeito. Falando sobre essa questão desses desvios aí, Bê, outra coisa, eu li uma vez, e aí, Hum. enfim, você vai me corrigir aí se eu estiver errada, que diz que não era muito bom, não só as crianças, mas nós também, né, na vida, a gente passar muito tempo sentado. E aí eu li uma pesquisa até que indicaria as crianças talvez terem aula em mesas tipo bistrô, mais em pé. Isso procede, não procede? Eu não lembro onde eu li isso. Bom, assim, tem que ver qual o objetivo dessa postura, né? Por que que quer deixar a criança mais nessa postura mais em pé ou mais sentada, né? Porque na verdade assim, a postura em pé, quem trabalha em pé são trabalhos mais dinâmicos, né? A postura em pé ela tem essa funcionalidade, tá? Então, agora tarefas que precisem de mais foco, concentração, tem que ser sentada, né? Porque senão você não vai conseguir né, focar
conseguir fazer o teu trabalho direito em pé, tá? Então, assim, estudar, né, na escola em si, realmente o ideal é a postura sentada, né? Então, assim, em pé, eu acho que é mais para trabalhos que exijam essa mobilidade maior, né? Essa rapidez, né? E daí é o ideal, E tá? interessante Agora, você colocar isso. o problema é passar muitas horas sentado ou muitas horas em pé, né? Daí Aham. vai cometer também desequilíbrios musculoesqueléticos, né? Então, aí que tem que ficar de olho, tá? Então, se você trabalha muito tempo em pé ou muito tempo sentado, o ideal é fazer pausas, tá? Então, vale para todo mundo, né? Interessante, ou seja, equilíbrio sempre, nem sempre em pé, nem sempre sentado. Mas Sim. legal quando você falou sobre essa questão de que a posição em pé tem essa coisa mais dinâmica, mais do movimento. Sabe que existem várias escolas, especialmente fora do Brasil, que conseguem olhar de forma diferenciada para cada criança. Então, respeitam muito mais, e não estou dizendo que no Brasil não aconteça, viu, gente? Existem vários colégios que têm isso e que cada vez mais a gente se preocupa com essa questão da saúde corporal, saúde emocional, e que bom, né? Conversas como essa nossa aqui sempre são muitíssimo bem-vindas. Mas essas salas de aula se preocupam com aquelas crianças que são mais agitadas, mais ansiosas, ou têm quadros de TDAH, hiperatividade, enfim. E aí tem essas mesas mais altas, às vezes até com um pedal embaixo para a criança ficar pedalando, porque essas Ah, crianças sim. precisam dissipar Mas essa energia. adaptado daí, né? Aham. Isso, para daí conseguir se concentrar melhor. Tem tudo a ver justamente com isso que você falou, com essa posição, a postura em pé tem essa coisa mais dinâmica mesmo, né? Bem legal, Sim, sim, com certeza. Aham. super legal. Ô B, fala para nós, que dica, você consegue dar alguma dica de exercício que seja fácil, tipo alongamento para criança fazer em casa, nos intervalos de estudo? Consegue mostrar alguma coisa para nós? Sim, Vamos lá. na verdade, bom, a criança ela já tem algo a favor, né? A ela que é a idade e essa maturação óssea, né? Então, as crianças são mais flexíveis, né? Que os adultos. Então, assim, qualquer atividade que ela faça, sei lá, dançar, brincar, correr, ela já vai estar exercitando, alongando, né? Então, isso é perfeito para a criança. Então, assim, não tem um alongamento específico que ela precise fazer, né? O fato dela se exercitar já é um alongamento, né? Porque a criança tem a fisiologia dela já ajuda muito, entendeu? Então, mas ela pode fazer qualquer tipo de alongamento junto com os pais, né? Então, eu até te mandei uma fotinho de alguns alongamentos, né? Eu achei que eu Se conseguia você- colocar aqui. E aí, quando eu dividi a tela com você, eu descobri que o meu botão de compartilhar a tela não aparece quando eu divido a live, B. Sabe o que eu vou Ah, fazer? No final da live, eu vou colocar nos meus stories. A B me mandou tá foto bom. e eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu É, coloco ali, porque é que mais eu fácil, ia né? falar só porque daí não precisa fazer todos, né? Porque tem, acho que tem uns 15, não lembro direito agora, de alongamento ali, né? E aí tem Uhum. alguns que às vezes se a pessoa tiver alguma limitação vai ser um pouco difícil de fazer e às vezes até não é recomendado fazer. Então por isso que eu queria deixar claro, eu ia mostrar aqui qual que pode fazer, qual que não pode fazer, mas assim, sempre dentro do seu limite, tá? Mas eu posto lá, se você puder, depois você me aponta, ou se quiser até grava um vídeo, eu coloco aqui no meu Tá bom. stories. Aham. Ah, e ó, Não, B, eu te falo, de qualquer coisa você sinaliza, assim, os principais, assim, né? Daí tá ok. e vou deixar o teu Instagram à disposição também, se o pessoal tiver dúvida Tá depois da bom, live, pode ser? Tá, com perfeito. certeza, pode deixar. E aí, consegue passar, tirando essa foto, alguma coisa fácil para a gente fazer em casa de alongamento, mesmo a gente adulto que está Pode trabalhando fazer aqui tanto? de esternocleido, aqui, ó, trapézio superior, esse daqui, puxar bem a cabeça pro lado, pro outro, tá? Para alongar a musculatura do pescoço, tá? Os braços, tá? Cadeia posterior e anterior. É legal também fazer isso na parede, assim, você coloca aqui. Aqui Uhum, eu tô legal, né? Tô me mexendo tudo. Ó, vai alongar peitoral, essa cadeia mais anterior dos braços, tá? uhum. Perna também, daí seria legal mostrar a foto, né? Que eu não vou conseguir fazer aqui para vocês verem. Mas alongar a cadeia posterior da perna, também apoiar uma das pernas bem com
a pontinha do pé na parede, tá? Dobra o Uhum. joelho e a perna de trás e fica totalmente estendida, tá? Joelhos estendidos, você vai alongar toda a parte posterior da perna, também é muito importante, tá? Quanto Então, tempo são faz esse aqui assim? Segura um pouquinho? seguram alguns segundos, né? 20, 30 segundos, tá bom? E pode repetir mais 3 vezes. Aí é o ideal, tá ótimo. E faz todo dia ou não? Pode fazer todo dia, não tem problema. Bom saber, vou começar a fazer também. Sim, é importante. Às vezes a gente sabe que tem que fazer, mas não faz, né? Falou comigo, Esquecendo. Bê. Eu falo isso também para meus pacientes, eu falo para eles, ó, tem que manter também em casa, alongando, né? Daí depois, quando chega no dia seguinte, eu pergunto, e aí, você alongou? Tá fazendo em casa também? Alguns exercícios que eu passei? Putz, esqueci. Não, não tô fazendo, né? É um trabalho em conjunto. Só que às vezes realmente não dá, porque trabalha, né? Enfim, né? Coisas, família, né? Daí tem todos os compromissos e não dá, acaba esquecendo, né? Uhum, mas ó, que a gente não esqueça, nem que a gente bote um aviso celular para despertar qualquer É, coisa, porque, claro, não é pra gente sair dessa live aqui assustado, né? Meu Deus, meu filho tá fazendo tudo o oposto do que vocês estão falando. Tá tudo bem, que bom que você tá aqui não, né? aprendendo. É. Olha lá, a Lu colocou, eu também, Cacá. Gente, eu sou a primeira a esquecer. E ó, que vergonha, falando com você, Bê. Mas Não, eu esqueço também. Eu deveria ser a mais, né? Mas eu esqueço também. em Normal. casa de ferreiro, espeto de pau, não é o ditado? Mas vou colocar e vou começar a fazer. Não custa, eu sei que é super importante. Comecei Sim, a entender ainda mais a importância depois de várias conversas que a gente vem tendo, né? com B, certeza. eu vi aqui no meu papel, respondemos tudo e tudo que foi dos stories e tudo que o pessoal colocou para nós. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda coloca que dá tempo de responder. Veja se você quer falar mais alguma coisa, se eu esqueci de perguntar alguma coisa. Eu acho que. Eu não sei, eu acho que você perguntou tudo, né? Foi tudo, Não né? sei Das se tem mais perguntinhas do alguma coisa. stories foi. Do Stories eu respondi todas, sim, né? Não sei se tinha Acho mais que alguma. não, do que eu anotei, respondemos tudo também. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar. Acabando a live, eu vou colocar essas fotos que a B falou nos meus stories. B vai fazer a explicação do que dá, do que não dá. Se tiverem dúvida, Instagram da B também está à disposição. Uhum. E B, amei muitíssimo. Vou deixar você falar as Ah, palavrinhas finais e daí obrigada. eu encerro a live. Imagina, eu que agradeço, tá? Minha primeira live com você é muito especial, né? Eu espero que seja a primeira de muitas, Com né? certeza. A gente vai conversando também, vendo se surge mais alguma ideia, né? De assuntos assim relacionados, né? Que surgiu das dores psicossomáticas, né? Que daí juntou Sim. pro meu lado e pro seu lado. Por Uhum, isso que surgiu a ideia também da live, né? uhum. Mas assim, obrigada, tá? Pela oportunidade. Aqui também é até bom para mostrar um pouco também, né, do meu trabalho, né, do que eu faço. E assim, também, meu Instagram tá ali, quem quiser perguntar alguma coisa pode perguntar, né, até da live em si, se eu falei alguma coisa, não entendeu, pode me perguntar, tá bom? Ali no direct, né, qualquer coisa, tá bom? Muito Show, ó. obrigada. A Obrigada a reescreveu. todos que assistiram também. Olha esse comentário, Bê, não sei se consegue ler. Da Renata, que é a Rê. Qual? Essa do alongamento foi um tapa para mim. Viu como tá todo Ah, mundo na mesma, né? aham. De não lembrar de fazer, mas depois dessa super Mas não explicação, lembra mesmo, não lembra. E depois até dessa agora aula, também, se exercitar também, né? Durante a pandemia, muitas já voltou a academia, mas muitas pessoas não estão indo, né? Por diversos fatores, mas assim, tentar fazer em casa também algum tipo de exercício, né? Excelente, tentar se movimentar, entendeu? Né? Nunca deixar o corpo parado, tá? Isso para todas as idades. Vai assim evitar séries, assim, muitas complicações futuras, né? A gente vai evitar agora, certo? Então, super importante. show, B! Adorei! Obrigada a todos vocês que participaram com a gente, que Obrigada, Má. interagiram, que elogiaram, parabenizaram.
B, mais uma vez, ó, parabéns pela super explicação, super aula. Obrigada de novo por aceitar o convite. Com certeza a primeira de muitas. Você também tá de parabéns por ter sido a tua primeira live, eu não sabia. Você vai super bem. Nossa, não, eu nunca nem falei aqui no Instagram, eu não sei. Foi Tô super tranquila com tranquilo. você também, né? Ah, Aí eu você me também. deixa tranquila. Irmã com irmã, amei, viu? Foi uma experiência bem diferente para mim também, super Foi. gostosa. A gente vai combinar outras com certeza. Um prazerzaço estar aqui com você, minha irmã querida e mega Super. competente. Deixar de novo meu super obrigada a cada um de vocês. E antes de eu encerrar essa live, só não esquecer que quinta-feira agora, como sempre, eu faço live às 9h05 da noite. E o tema que eu vou trazer nessa quinta-feira é um tema muito recorrente. Meu filho não quer voltar para a escola. E agora? Tem bastante mãe sofrendo que quer que a criança volte para o colégio presencial. E depois de tanto tempo em casa, a criança está fazendo um berreiro porque não quer e não quer mais sair de casa. O que fazer com tudo isso? Vou dar dicas sobre isso nessa quinta-feira, às 9h05. Espero você também. Mais uma vez, obrigada a todos pela participação. Um excelente final de terça-feira e que seja uma noite abençoada. Muito obrigada. Bom Amém. descanso a todos.